Graças a Deus. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Pastor Eduardo Gonçalves, eu queria que você recebesse com um aplauso. Bom dia, meus irmãos. Paz seja com todos vocês da parte do Senhor Jesus. Quantos felizes temos aqui essa manhã? Olha, 47 pessoas, muito bom. Quantos felizes temos aqui essa manhã? Bom é estar na casa do Senhor, bom é render-lhe louvores, bom é aprender no seu templo. Que oportunidade bendita num domingo de manhã com esse cheirinho de ressurreição, né? Por isso que eu gosto de domingo, culto de domingo de manhã, sempre fui muito afeito às reuniões de domingo de manhã, tem um clima sempre tão agradável, tão gostoso, e não é por coincidência não. A igreja tem uma relação muito poderosa com as manhãs de domingo, porque foi numa manhã de domingo que a nossa grande maior vitória foi decretada com a ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. Pois bem, meus irmãos, por favor, vamos fazer uma leitura bíblica para nós podermos expor a palavra de Deus essa manhã, meditar nela e receber dela. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo de número 9 e versículo 28. Glória a Deus. Entrando eles na nuvem, temeram, e saiu da nuvem uma voz. Oh, aleluia. Eu amo essa voz. Quem mais ama essa voz? Que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. Eu quero parar aqui na parte A do versículo 36, dizendo que Jesus foi achado só. Se Jesus foi achado só, adivinha o que significa? Moisés tinha ido? Muito fraco. Moisés tinha ido? E Elias tinha ido? A participação deles no culto foi poderosa, sim ou não? A presença deles na reunião foi poderosa, sim ou não? Mas no final eles foram? E Jesus foi achado? O que significa? É que os personagens foram embora e Jesus continua. Todas as pessoas que aparecem no culto sempre serão coadjuvantes no culto. Todas as pessoas que você sai de casa para ouvir e ver, cantar, pregar, e eu não vejo indignidade nisso. Se isso for de forma sóbria, se isso for de uma forma equilibrada, eu não vejo nenhum problema. Muito bom. Há pregadores que especialmente me atrairiam a uma reunião para ouvir. Há cantores que particularmente me empolgariam a ir a uma reunião para ouvir. E eu não vejo problema nenhum com isso, porque eu estou na igreja quase todo dia. Então não é porque eu vou na igreja por causa do falando, não, eu já vou, glória a Deus, eu já vou. Mas é verdade que algumas pessoas me empolgariam particularmente para sair da minha casa e ir para uma reunião. E eu não vejo problema nenhum com isso. Desde que eu saiba que o Moisés vai, o Elias some. E no fim das contas, só tem um que fica. Ô, Minara Calamacheia. Se você estiver aí dizendo que está gostando da minha mensagem, eu fico feliz. Se você tivesse empolgado um pouquinho particularmente para vir esse domingo de manhã, porque gosta de mim como pregador, eu fico muito feliz. Mas quando esse culto terminar, eu vou almoçar na minha casa, mas Jesus fica com você. Esse é o problema. Esse é o problema. É aí que o ponto se tensiona. É aí que a falta de sobriedade arrebenta algumas pessoas. É aí que a falta de equilíbrio deixa algumas pessoas inclinadas a Moisés, devotadas a Elias, sem entender que todos eles vão embora. Todos eles passam.
Todos eles vão, mas Jesus sempre fica. E glória a Deus porque Ele fica. Tem gente aqui que perdeu o pai recentemente, a mãe recentemente. Eu tenho uma palavra para te dizer: Ele fica. Tem gente aqui que entrou essa manhã de domingo amargando a decepção, a deslealdade de um amigo que durante essa semana te desapontou gravemente. Eu tenho um negócio para te dizer: Jesus fica. Os ícones vão, Jesus fica. Os cantores vão, Jesus fica. Os pregadores vão, Jesus fica. Os pastores vão, e Jesus fica. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra dele não passa. A permanência de Jesus, mesmo após a ausência de Moisés e de Elias, foi uma lição para aqueles discípulos para dizer: pode haver reuniões muito espetaculares, promovidas por Jesus, organizadas por Jesus e com a participação de pessoas ilustres. Participem dessa reunião, não durmam, não. Veja, cumprimento de promessas, vocês terão visões maravilhosas, vão ver gente crente, vão se inspirar ao ver pessoas. Pense em como se sentiram Pedro, Tiago e João ao ver aqueles ícones da Bíblia presentes ali naquela reunião. Meu Deus do céu, eles ficaram tão impactados que eles não conseguiram nem falar nada enquanto Moisés e Elias estavam perto. Mas quando Moisés e Elias saíram, se ausentaram, chegaram um pouco para longe, e eu já pontuei que Lucas fala sobre isso, eles chegaram com Jesus para falar. E é até interessante isso, porque por mais que Moisés e Elias sejam ícones, foram ícones intimidadores, mas com Jesus eles não tinham problema de falar. Eu tenho um negócio para te dizer: talvez o seu ícone, talvez a pessoa que você tanto preza, talvez o ministro, o profeta que você acha tão, e talvez seja mesmo um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, e você não sabe nem como falar com ele. Tudo bem, só não deixe de esquecer, não se esqueça como falar com Jesus, porque ele sempre estará acessível a você. E quando eles foram embora, ficou muito claro aquilo que permanece. A grande lição e última lição dessa história para os discípulos, para mim e para você, é essa: no fim das contas, no fim das contas, quem permanece contigo, oh, aleluia, no fim das contas, depois que as celebridades vão, depois que as luzes se apagam, depois de tudo acontecer, no fim das contas, Ele sempre fica. E se alguém estava apoiado na presença de Moisés, vai ficar triste. Se alguém estava mesmo por causa do Elias, vai ficar decepcionado. Mas se alguém tem a maturidade e a sobriedade de usufruir, de valorizar a presença dos ícones proféticos, mas entender que não depende deles, entender que depende de Jesus, se Ele ficar, eu já estou perfeitamente satisfeito. E quem está satisfeito em saber que Ele vai contigo para casa hoje, levante a mão por alguns segundos, abra sua boca, libere uns glórias a Deus, alguns aleluia.